Olá, querida, que a paz do Senhor seja contigo nesse dia. Eu sou Débora do Vale e trago uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar essa mensagem com uma amiga, para que ela também seja abençoada. Através do seu like, do seu comentário, do seu compartilhamento, essa mensagem chega mais longe e eu preciso de você. Hoje eu quero ler com você uma passagem tão poderosa, um episódio tão maravilhoso de Jesus com seus discípulos, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. E diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Havia uma multidão que seguia Jesus, que tinha expectativa em ver os seus milagres, em ver prodígios, em ser alimentada por Jesus através das multiplicações dos pães e dos peixes. Uma multidão que tinha expectativa em Jesus para que ele fosse o libertador político de Israel, para que ele libertasse Israel debaixo do jugo do Império Romano. Mas essa mesma multidão gritou: crucifiquem-o. É tão interessante quando esse texto nos mostra que a multidão tinha uma visão turva a respeito de Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles pensavam que ele poderia ser um profeta, ou até mesmo João Batista, ou Jeremias, ou Elias. Mas o que importava para Jesus era que os seus discípulos tivessem a verdadeira revelação de quem ele era. Era necessário que aqueles que conviviam com o Mestre conhecessem de verdade quem ele era, a sua glória, que ele era o Filho de Deus, o enviado do Senhor, o Messias prometido durante tanto tempo pelos profetas. Por isso, em detrimento daquilo que a multidão dizia a respeito dele, ele questiona os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E hoje a pergunta do Senhor para você é: quem você diz que o Senhor é? Não baseado necessariamente naquilo que você ouve, nas pregações que você ouve, nos louvores, nas devocionais que você escuta, nas mensagens que você escuta na internet. Não baseado nessas coisas, mas no íntimo do seu coração, quem Cristo é. Você conhece, você já teve a revelação de Jesus? O Pai te revelou o caráter de Cristo? Te revelou o coração de Jesus? Você tem intimidade com Ele? E é tão poderoso quando Pedro diz: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui Jesus mesmo constata: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada por nenhum ser humano, mas veio diretamente que está através do Pai que está no céu. Há uma revelação reservada para mim e para você. Quando você desenvolve intimidade com Deus, assim como Jesus disse em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto ao teu Pai que está no céu. Esse tempo em secreto que você passa com Ele, quando você entra na intimidade, conversa com Ele e Ele te responde, você desenvolve um relacionamento. Isso é tão poderoso que será capaz de revelar a você quem Cristo é. Revelar a você o caráter e o poder de Cristo, assim como Pedro, convivendo com Jesus, observando Jesus, estando perto dele, teve essa revelação por parte do Pai. E aqui é tão interessante, eu quero trazer para você 3 fatores tão poderosos, 3 coisas que acontecem logo depois que Pedro tem essa revelação e comunica a Jesus que teve essa revelação por parte do Pai de que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele:
Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. A partir desse momento que Pedro tem a revelação do poder de Cristo como Filho de Deus, ele recebe um chamado. Anteriormente, Pedro não conhecia o seu chamado. Ele era apenas um discípulo com o coração quebrantado que ouvia Jesus e aprendia com ele. Mas agora, após a revelação de Cristo, do caráter de Cristo, de tanto tempo de intimidade, ele recebe um chamado. Em segundo lugar, ele recebe autoridade. Quando Jesus diz no verso 19, eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Ele recebe autoridade. Depois de receber de Jesus um chamado, ele recebe autoridade. E em terceiro lugar, nós encontramos quando lemos e meditamos no capítulo 17, quando Pedro, Tiago e João são levados por Jesus ao Monte Alto, onde tem uma visão de Jesus, Moisés e Elias e uma grande glória revelada. Ou seja, depois da revelação de Cristo como Filho de Deus, ele tem, em terceiro lugar, experiências sobrenaturais. A revelação de um chamado, a autoridade recebida de Deus e as experiências sobrenaturais. Talvez eu esteja falando hoje com você, com uma mulher que está buscando de Deus conhecer o chamado, conhecer o seu chamado. Talvez você esteja buscando de Deus receber autoridade espiritual, ou talvez esteja buscando através de jejum e oração viver experiências sobrenaturais com Deus, ter visões, ter sonhos, revelações. Tudo isso é tão maravilhoso, é tão grandioso e nós queremos tudo isso do Senhor. Mas primeiro é necessário a intimidade e o relacionamento com Jesus, sem reservas. Você não deve buscar ao Senhor para ter o chamado ou experiência ou receber autoridade. Você deve buscar a Jesus, ouvi-lo, meditar nele por aquilo que ele é. Foi por aquilo que ele é que Pedro deixou as redes e seguiu Jesus. Ele não sabia que haveria um chamado, que haveria tanta autoridade espiritual. Ele não sabia que ele seria edificado como pedra para a edificação depois da igreja. Ele não sabia das experiências que ele teria posteriormente com o Senhor, das grandes coisas que ele viveria com o Senhor. Ele simplesmente viu a glória de Jesus, deixou as redes e seguiu, em detrimento das suas dificuldades, das suas limitações, de tantas coisas que poderiam atrapalhá-lo. Ele deixou tudo isso e seguiu Jesus por aquilo que ele era. E é por causa desse coração quebrantado, livre de preocupações posteriores, livre de tantas coisas, é que ele pôde ter a revelação de Jesus. É que ele pôde ter a revelação de Jesus como Filho de Deus. É assim que eu e você devemos ser diante do Senhor. Não devemos buscar ao Senhor pelo poder dele ou por aquilo que ele pode nos trazer como revelação espiritual, mas por aquilo que ele é, pela simplicidade do Evangelho, pela simplicidade do poder de Jesus. E depois tudo isso virá como consequência. O convite de Jesus hoje para você é que você deixe de buscá-lo como alguém que vai te proporcionar algo, como alguém que vai te trazer algo, uma revelação dele, mas simplesmente buscá-lo pela sua glória, pela sua presença, pelo seu sangue, por aquilo que ele é. Tudo isso o Senhor dará. Ele não negará, ele não negou a Pedro, não negou os discípulos e também não negará a você. Que essa palavra encontre um lugar em seu coração e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!